Muito bem, vou começar explicando essa fichinha aqui, que é que a gente vai usar em todos os jogos. Ela é dividida aqui em cima em algumas informaçõezinhas acerca do seu personagem, nada muito importante. Alinhamento, raça e classe, que são os três itens mais relevantes aqui. Toda essa coluna aqui do lado direito para você construir a persona e o background do seu personagem. Algumas estatísticas que eu vou explicar ao longo do jogo. Talvez algumas sejam complexas porque eu ou simplifiquei ou misturei com outros sistemas. Um espaço para você desenhar o seu personagem caso você queira, opcional. Todas essas áreas aqui para você organizar as suas habilidades, os seus itens. E essa aqui é a parte que mais importa da ficha, que são as suas habilidades. Eu já vou explicar o que cada uma delas faz, mas primeiro eu vou criar o personagem com a história dele, nome e mais algumas informações aqui. Coisa que é rápida e simples. Muito bem, preenchido aqui, vou só mostrar aqui o exemplo. Coloquei meu nome na ficha de jogador para identificar minha ficha. O nome do meu personagem é Bruenor e seu alinhamento é caótico e bom. Eu vou fazer um vídeo só separado explicando o que é o alinhamento, porque é uma dinâmica interessante. Dessas caixinhas aqui eu coloquei mais detalhes sobre ele e a história que não é relevante, mas o que eu coloquei nessas especificações aqui sobre a personalidade dele é algo legal de se ver. Aqui, ó, personalidade, muito curioso e pouco delicado, é um cara mais bruto assim. Ideais, ajudar quem me ajuda e destruir quem me ofende, um cara meio radical. Ligações, vingar minha vila que foi destruída por Drow saqueadores. Drow, para quem não sabe, são elfos negros. E defeitos, impulsivo e descuidado. Essa caixinha aqui é interessante você preencher, porque ocasionalmente, em algumas situações, por causa delas, você vai receber um bônus chamado inspiração. É um bônus que você recebe em algumas jogadas, eu vou explicar mais pra frente quando eu for explicar como que se joga, o andamento do jogo. Agora, antes de continuar preenchendo toda a fichinha, eu vou explicar direitinho o que cada uma dessas habilidades aqui faz e qual que é a função delas. Ok? Muito bem, vamos lá. Essas aqui são as 7 habilidades que você vai usar no decorrer do jogo, que em perícias, aqui embaixo, são divididas em subcategorias de situações diferentes onde você vai aplicar elas. Na verdade, só 6 delas, né? Uma delas é um pouco diferente, eu já chego nela para explicar. Começando por força, é a capacidade física do seu inimigo, não preciso explicar o que é força. É o critério que vai ser usado para definir o dano que você causa com armas corpo a corpo, certo? E nas seguintes situações: escalada, natação, pulo e arrombar. Arrombar, no caso, se refere a você destruir alguma coisa na força bruta, derrubar uma porta ou quebrar um objeto com as mãos. E natação não é nadar, só simplesmente nadar. Se o seu personagem souber nadar, ele só nada. Natação se refere caso você tenha que lutar para manter a tona, navegar contra uma correnteza, alguma coisa que exija força, certo? Se o seu personagem sabe nadar, simplesmente nade. Constituição é a habilidade que ela é diferentona. Por quê? Você não aplica ela é passiva. Ela só serve para definir a quantidade de vida que o seu personagem tem, de pontos de vida. Ou seja, quantos ataques ele resiste. É diferente de força. Destreza é a sua habilidade de ser, a sua capacidade de ser ágil. Você vai usar elas nas seguintes situações: acrobacia para fazer malabarismos ou para pular sobre prédios, furtividade para você não ser visto e também pode realizar ataques furtivos, dedos leves para você desarmar uma bomba, abrir uma fechadura, roubar uma carteira, qualquer coisa que exija esse tipo de habilidade, e condução. Condução, nesse caso aqui que é um cenário medieval, pode se referir a cavalgar um cavalo usando só os joelhos, sem usar as mãos dos arreios, ou pode se referir, caso estivéssemos em outro cenário, por exemplo, um cenário futurista, a pilotar uma nave. Entendeu? Condução se refere a todas essas coisas. Inteligência é o conhecimento acadêmico do seu personagem, a quantidade de conhecimento que ele tem. Perceba aqui também que as 3 áreas de conhecimento eu já preenchi a lápis aqui, porque elas ficam normalmente em branco. Porque essa ficha ela é bem versátil, ela pode ser usada para vários cenários. Como estamos em um medieval, coloquei natureza, história e arcanismo, que arcanismo no caso são capacidade de usar e compreender magia. Isso é arcanismo, certo? Caso nós estivéssemos jogando um RPG futurista, essas 3 perícias aqui poderiam ser substituídas por computação, hacker
e diplomacia, por exemplo. Investigação é a única das 4 em inteligência que é fixa, certo? Ok, voltando aqui, eu tive que cortar o vídeo. Sabedoria refere-se à capacidade do seu personagem de compreender o mundo que está ao redor dele, não se atém só a conhecimento igual a inteligência. As perícias, que são as especificações que sabedoria pode ser usada, são intuição, medicina, percepção e sobrevivência. Sobrevivência pode ser usada para você encontrar um rastro, ou encobrir um rastro, ou encontrar alimento ou água em algum ambiente que você esteja. Medicina, para você curar você ou seus aliados. Percepção e intuição, as duas são diferentes. Percepção é usada para você detectar coisas que podem ser vistas ou ouvidas, das coisas que estão ao seu redor, como encontrar uma passagem secreta ou perceber se alguém está carregando uma arma sobre baixo das roupas. Intuição se refere às coisas que você não pode ver. Você usa a intuição para você encontrar uma saída por um labirinto ou para saber se um personagem está mentindo ou não. Essa é a diferença entre as duas. A última é carisma, é a minha favorita de todas, que você usa ela nas seguintes situações. Atuação, para você se passar por outra pessoa. Blefe, para você contar uma mentira de forma convincente. Intimidar, para você causar medo em uma pessoa ou em outro ser. E persuasão, para você manipular a pessoa para que ela coopere com você. São as habilidades sociais do seu personagem. Essas aqui são as 7 habilidades que você vai usar durante o jogo. Detalhe também, me esqueci de uma coisa muito importante. Força é o critério usado para você usar armas corpo a corpo, certo? E destreza é o critério usado para você usar armas à distância, certo? Então, força e destreza são as duas principais usadas. Constituição é os seus pontos de vida. Inteligência, sabedoria e carisma são outras situações. Eu já vou começar agora então a montar a minha fichinha e já ir preenchendo essas habilidades aqui. Muito bem, agora eu vou explicar como organizar as suas 6 habilidades aqui. 6? Eu acho que eu tinha dito 7 antes, disfarça, são 6 habilidades. Os quadrados são para você inserir o número do nível da sua habilidade. E os tracejados são para você colocar o modificador da habilidade. Qual é a diferença de um para o outro? Os dois são diretamente relacionados. O seu nível vai definir o seu modificador, o valor dele. Por exemplo, caso uma habilidade seja nível 10, seu modificador vai ser 0. E a cada número par maior ou menor que 10, você vai ter um bônus respectivo de mais ou menos 1. No caso, se uma habilidade for nível 14, ela vai ter um modificador de habilidade mais 1. Caso tenha um nível 8, terá um modificador menos 1. Caso, seguindo o mesmo exemplo, caso seja um nível 16 ou 17, terá um bônus mais 3. Esse modificador aqui de habilidade é simplesmente um bônus. Para que ele serve? Quando você for fazer uma rolagem de dados, usando uma habilidade, por exemplo, vou atirar uma flecha. Para isso usa-se destreza. Você joga o dado de 20 lados e com o resultado você soma ou subtrai o seu modificador de habilidade. Ou seja, caso seja abaixo de 10, no caso aqui de destreza, eu tiro 11 menos 1, no total 10. Não preciso dizer que quanto maior o valor, melhor. Então você tem que pensar muito bem como você vai distribuir todos os seus pontinhos aqui. Quais vão ter modificadores maiores e quais vão ter menores. Porque você tem um número limitado de pontos que você vai poder distribuir nessas 6 habilidades. Vou começar aqui explicando isso desde o comecinho direitinho. Perceba que eu não especifiquei algumas características aqui do meu personagem. Eu vou fazer isso agora. Meu personagem, Bruenor, ele é um anão. Não humano, ele é um anão. E sua classe, ele será um bárbaro. Ok? Nisso, ele sendo anão, eu posso especificar aqui que ele tem 90 anos, já é adulto, pesa 80 quilos e mede 1,25 m. É baixinho, mas é troncudo. Certo? Para você dividir aqui as suas habilidades, você vai ter 72 pontos que você vai poder distribuir nas 6 habilidades. Certo? E somar aqueles modificadores. Se for 10 ou 11, é 0.
E assim, a cada número par, subtrai ou aumenta no seu modificador de habilidade. Eu já mandei, imagino, a planilhazinha com isso tudo explicado. Eu vou fazer isso agora rapidinho aqui. Muito bem, já distribuí aqui os meus 72 pontos nas 6 habilidades e lancei o valor dos modificadores igual estava naquela tabelinha lá. Mas ainda tem algumas adições que a gente pode fazer aqui. Por que eu especifiquei só agora a raça do meu personagem, que é anão? Porque cada raça te concede um bônus em alguma dessas habilidades aqui, algumas habilidades específicas, além dos seus 72 pontos já padrões. Ou seja, por eu ser um anão, eu recebo mais 2 níveis em Constituição. Ou seja, minha Constituição, que era 15, passa a ser 17. Consequentemente, meu modificador, que era mais 2, passa a ser mais 3. E existem 2 tipos de anão. Os anões da montanha e os anões da colina. No meu caso, eu sou um anão da colina. Então, eu recebo mais um ponto em sabedoria, que era 13, agora 14. Consequentemente, meu modificador de sabedoria passa a ser mais 2 e não mais 1. Todas as raças estão especificadas no livro, que eu já mandei o PDF, a partir da página 17. Todas elas estão lá para você escolher e avaliar qual é melhor. Muito bem, antes de irmos preencher as áreas maiores da ficha, que é a parte mais divertida, tem algo importante ainda que a gente tem que definir primeiro, que é o nível do seu personagem. O que o nível do personagem define? O nível de personagem, para vocês, quando forem criar a ficha, para agilizar o jogo, já podem criar personagens nível 2, certo? Não precisam começar pelo nível 1. Para agilizar o jogo, o que o nível faz? O nível ele define a quantidade de pontos de vida que você tem, que é algo importante. O nível desbloqueia novas habilidades a cada nível. E quanto maior o nível também, você tem um bônus chamado bônus de proficiência. Eu vou explicar o que é esse bônus depois no vídeo que eu explico a jogabilidade. Também vai ter uma tabelinha para ele. Mas certo, vocês podem começar já com personagens nível 2. Vamos então definir a quantidade de pontos de vida do seu personagem. O que define isso além do nível é a sua classe. No meu caso, o personagem Bruenor, ele é um bárbaro. Cada classe especifica qual é o dado de vida que você vai utilizar. No caso do bárbaro, é um D12. É o dado de 12 lados. Como vocês já são nível 2, além do dado inicial, que nós chamamos, vocês têm o dado de nível. O dado inicial, você pega o valor máximo dele, que é 12, e soma com o seu modificador de constituição, que é a sua resistência física. No caso aqui daria 15. Porém, você já é nível 2, então você tem direito ao segundo dado. A cada dado que você sobe, você tem direito a esse segundo dado. Você pode simplesmente jogá-lo e somar o valor que foi retirado aos seus pontos de vida, ou pode somar a metade do valor máximo do dado mais 1. No caso do dado de 12 lados, metade é 6, mais 1, 7. Isso vale para todos os dados. Todos os dados seguem essa regra. A cada nível, você ou joga e soma o valor que foi retirado, ou você só adiciona metade do valor máximo mais 1. No caso, eu vou usar a segunda opção, que é metade mais 1. No caso, dá mais 7. Então, 12 pontos do valor máximo do dado, mais 7, porque já são nível 2, mais meu modificador de constituição, que é 3. Então, no total dá 22 pontos de vida. Certo? Por ele ser um bárbaro, ele também tem direito às suas habilidades exclusivas de bárbaro. Como já são nível 2, já tem as habilidades do nível 1 e do nível 2. Eu vou colocar aqui em talentos as habilidades da classe dele, de bárbaro, e aqui em características e habilidades, as características e habilidades dele por ser um anão. Lembrando, cada raça e cada classe tem talentos de classe e características de raça diferentes. Já falei, as raças estão disponíveis no livro a partir da página 17 e as classes estão a partir da página 45. Vou preencher aqui e já volto. Prontinho aqui, já preenchi as habilidades dele, as habilidades de raça e as habilidades de classe. Essas habilidades que eu coloquei aqui, em características, resistência anã, proficiência em ferramentas, treino anão de combate e especialista em rochas, são as habilidades que ele tem por ser
um anão, certo? Todos os anões têm essas características aqui. Proficiência, aqui embaixo, são armas e armaduras que ele sabe usar. Essas coisinhas aqui são definidas pela sua classe, não pela sua raça, ok? Lembrando que as classes elas estão no livro a partir da página 45. Meu personagem é proficiente em armaduras leves e médias, armas simples e marciais. O que quer dizer? Que meu personagem sabe usar armas simples e marciais, ou seja, qualquer tipo de arma. E só pode usar armaduras leves e médias. Meu personagem não pode usar armaduras pesadas, por ser um bárbaro. E aqui em talentos estão os poderes, as habilidades que ele tem por ser um bárbaro. Fúria, defesa sem armadura, ataque descuidado e sentido de perigo. Esses dois últimos, ataque descuidado e sentido de perigo, esses aqui que eu vou marcar uma bolinha, estão aqui porque são habilidades de bárbaro nível 2. Como eu já sou nível 2, eu já tenho essas duas habilidades aqui. Fúria e defesa sem armadura são de bárbaro nível 1, que você começa já com elas. Próxima coisa que vamos definir aqui é a sua classe de armadura. Depois eu explico o que é a classe de armadura, ok? Mas vamos só preencher aqui agora. A classe de armadura você define somando 3 quesitos, que é um número 10, que é padrão, não importa a raça, não importa a classe, você sempre vai ter no mínimo 10, mais um valor concedido pela armadura que você estiver usando, que você começa o jogo, mais o seu modificador de destreza. Eu já vou antecipar aqui, eu sou um bárbaro, eu não começo com nenhuma armadura. Então eu não tenho nenhuma armadura aqui em armas e equipamentos para somar, mesmo que eu não tenha preenchido, eu já estou antecipando, eu não tenho armadura. Então só posso somar os 10, que é o valor padrão, mais o 1 de destreza do meu modificador aqui. Mais um modificador de destreza. Porém, já é uma oportunidade para eu demonstrar uma das habilidades aqui, como elas funcionam. Essa habilidade aqui, que todos os bárbaros têm, defesa sem armadura, é uma habilidade que, além do modificador de destreza, eu somo também o modificador de constituição para definir a minha classe de armadura. Sim, o modificador de constituição, igual para definir os pontos de vida. Então, somo 10 mais 1 do modificador de destreza, mais 3 do modificador de constituição, que foi concedido aqui por essa habilidade, defesa sem armadura. Então, minha classe de armadura é 14. Outra coisinha que eu tinha esquecido de explicar antes, mas eu já preenchi aqui, já corrigi, é o seu deslocamento. Depois eu explico também o que é deslocamento, mas ele é um valor fixo que é definido pela sua raça. Você vai lá, abre em raça, vai estar escrito lá deslocamento, você só pega e copia aqui. Próxima coisa que vamos fazer aqui agora é definir suas armas e seus equipamentos, certo? Tem duas formas de você conseguir equipamentos, que são pelo seu antecedente e pela sua classe. Óbvio, eu vou começar pela classe porque eu sou um bárbaro. No livro, na própria classe, quando você for escolher ela, já vai vir com uma opção de itens iniciais que você pode escolher. Eu recomendo que você já comecem com esses itens, são definidos no próprio livro, ok? Tem lá algumas opções de escolha que você pode fazer e você preenche aqui suas armas e equipamentos com base no que tiver lá no livro, para ficar mais fácil. Pronto, já preenchi aqui os meus equipamentos com as opções de escolha que eu tinha lá na área de classes do livro do jogador. Como eu disse, eu sou um bárbaro, eu não tenho armadura como um item inicial, eu não começo com armadura. Por mais que eu tenha proficiência em armaduras, isso quer dizer que eu posso usar uma, mas eu não começo com uma. Os itens que eu tinha à disposição para escolha eram 2 machadinhas ou qualquer arma simples. Escolhi trocar as 2 machadinhas por uma faca. Um machado grande ou qualquer arma marcial, no caso uma arma marcial eu podia trocar ela por uma arma simples também. Depois em outro vídeo eu explico o que são armas simples e marciais. 4 azagaias, que são armas de arremesso, e um pacote de aventureiro, que é um kit que compõe vários itens, ok? Mas agora vamos voltar aqui, porque a classe de bárbaro, na verdade a classe em si, tem outra coisa que ele adiciona a você, que são as perícias. Na área que você acha bárbaro, logo no começo também vai ter as perícias que você pode escolher. Sim, essas perícias aqui que são as especificações das ações que você pode tomar usando aquelas 6 habilidades suas. No caso do bárbaro, eu posso escolher entre intimidação,
natureza, percepção, sobrevivência, adestramento de animais e atletismo. Só que perceba, essa nossa ficha aqui não usa adestramento de animais, uma ficha personalizada. Eu achei que essa perícia era obsoleta, então eu removi ela aqui. Então a perícia adestramento de animais não existe, pode ser usada como uma habilidade, mas não como uma perícia. Ok? E atletismo é qualquer ação que envolva a habilidade de força. No caso aqui da nossa fichinha, eu resolvi dividir ela em 4 categorias aqui para ficar mais, acho que mais dinâmico. Entende? Então, sempre que aparecer atletismo, você pode escolher qualquer uma das 4 perícias de força. Okay? No caso aqui, eu vou escolher natação. Coloque uma bolinha aqui. E natureza. Natureza aqui na área de conhecimento. Certo? Para que serve esse bônus? O que significa isso aqui? Essa perícia. Essa perícia quer dizer que nessas 2 habilidades aqui, caso eu execute elas, eu receberei um bônus que é definido pelo nível. Lembra que o nível definia as habilidades da sua classe, a quantidade de pontos de vida e mais um bônus? Esse bônus que é relativo aqui. Também vai estar em uma tabelinha, mas isso eu explico depois. O que importa é que você recebe um bônus semelhante aqui ao seu modificador de habilidade. É um bônus semelhante. Quanto maior o nível, maior o modificador. Só que ele é aplicado só a essas perícias que você tiver aqui, que foram concedidas para mim, porque eu tenho essas opções de escolha aqui porque eu sou bárbaro. Agora, continuando, ainda temos mais perícias e mais itens que podemos adicionar ao nosso personagem. Meu personagem Bruenor tem que ter um antecedente. O antecedente te concede mais perícias e mais alguns itens e equipamentos. Todos os antecedentes estão disponíveis no livro do jogador, que eu já enviei o PDF, a partir da página 125. Entre todos eles, eu escolhi o antecedente de forasteiro, que é o que o meu personagem era, antes de se tornar o aventureiro e estar no momento onde a história começa. Certo? Ele era um forasteiro, porque na história dele ele perdeu o lar e se tornou um viajante, um vagante, então ele é um forasteiro. Esse antecedente forasteiro te concede mais 2 perícias, em força e em sobrevivência. Vamos adicionar então aqui sobrevivência. Em força eu vou escolher escalada, como atletismo. Atletismo, no caso estava escrito como atletismo, eu coloquei aqui em escalada na perícia de força, porque a nossa perícia é subdividida. E ele também recebe alguns itens a mais por ter esse antecedente. No caso, um bordão, um cajado, uma armadilha de caça, vou colocar aqui, armadilha, 10 peças de ouro, que a gente representa por 10 PO, que é o dinheiro que vai ser usado no jogo, dentro desse mundo de fantasia. 10 PO são 10 peças de prata. Da mesma forma, 10 PP são 10 peças de prata, PB são peças de bronze e por aí vai. Recebo também um item retirado de alguma criatura. No caso aqui, eu vou escolher um escalpo de Drow. Porque na história do meu personagem, a vila dele foi destruída por Drolls, então ele removeu o escalpo de um deles. Também recebo roupas de viajante. Roupas de viajante. Esses são os itens e as perícias que eu recebi com base no meu antecedente, que, já disse, está no livro a partir da página 125. Mais uma última coisa que podemos adicionar aqui, que é importante. Junto com as perícias de classe, que você recebe lá logo quando você abre o livro, ao lado dela, no caso do bárbaro, me dava as opções de intimidação, natureza, sobrevivência, e eu escolhi 2 delas, que foi natação e conhecimento de natureza. Também vai ter uma dinâmica que vai estar escrito teste de resistência. Porém, essa dinâmica nós não vamos usar, ok? Sempre que aparecer teste de resistência, você ignora essa regra. A regra que nós vamos usar é um pouco diferente. Ela é o seguinte.
existem esse quadradinho aqui, que são os testes de defesa. Teste daqui, fortitude, reflexo e vontade. Eu não vou explicar para que elas servem ou quando são usadas, isso eu vou explicar em outro vídeo. Vou só explicar como preencher elas. Para preencher aqui as defesas é muito simples, é parecido com a classe de armadura. Para definir a sua defesa aqui de fortitude, você pega o modificador mais alto entre força e constituição, soma com 10 e soma com uma adição definida pelo seu nível. A cada número ímpar do seu nível, você adiciona mais 1. Como aqui nível 2, só tem um bônus de mais 1. Se fosse nível 3, teria mais 2. Então adiciona 10 mais 1 do meu nível, mais 3, que é o modificador mais forte entre força e constituição. Então fica 14. Defesa de reflexo, use o modificador mais forte entre inteligência e destreza. No caso aqui mais 1 do nível, 12. Para definir o teste de vontade, o modificador mais alto entre sabedoria e carisma, mais 1. Dá 13. Muito bem, esse tutorialzinho aqui está quase concluído, espero que não tenha demorado muito. Há mais alguns adendos a fazer. Além das habilidades de raça, que eu tenho aqui por ser um anão, e das habilidades de classe, que eu tenho aqui por ser um bárbaro, há também outras habilidades chamadas de talentos, que são habilidades mais simples que qualquer personagem pode ter, independente da raça ou da classe. Os talentos eles estão no livro do jogador, na página 165. E são habilidades mais simples, que geralmente algumas delas vão ter um pré-requisito, como por exemplo, capacidade de usar magia ou um modificador acima de número tal. Para realizar uma troca de habilidades exclusivas de classe para os talentos, você simplesmente pega uma das habilidades aqui de classe de nível 2 ou superior. Você não pode trocar as habilidades de nível 1. As habilidades de nível 1 são fixas. Você substitui uma dessas aqui por 2 talentos que estão lá no livro a partir da página 165. Você pode substituir as 2 habilidades de nível 2 por outras 4 talentos. E a cada nível que você desbloquear, desbloqueando assim novas habilidades, você pode usar essas habilidades ou pode trocá-las por talentos. Mas uma vez que você escolha, você não pode mais trocar. Ok? Outra coisinha simples e rápida e boba que eu esqueci. Meu personagem, por ser anão, sabe os idiomas anão e comum. Porém, por ele ser um forasteiro, como eu já expliquei anteriormente, por isso que ele tem esses itenzinhos aqui, ele tem o direito a saber mais um idioma. Então eu vou adicionar aqui o idioma élfico. Já que ele quer vingança contra os Drolls, que são elfos negros, ele sabe os idiomas de anão, os idiomas comum, que é usado pelos humanos, e o idioma élfico. Pronto, acabei de trocar aqui a habilidade de classe Sentido de Perigo, que só os bárbaros têm, pelos talentos Ataque Bestial e Mente Afiada. Este aqui, tanto que me concedeu mais 1 ponto de inteligência. Antes era 10, agora é 11, por causa deste talento aqui. De novo, os talentos estão a partir da página 125. Esse espaço aqui também pode ser usado para você colocar as magias que o seu personagem sabe, caso seja uma classe conjuradora, um mago, um warlock ou um druida. Eu não vou explicar agora como a magia funciona, porque eu acho que é a coisa mais complicada de todas. Mas fora isso, está completo. Com essa fichinha aqui, você já pode pegar e começar a jogar. E já está pronta. Lembrando que todas as habilidades aqui, resistência anã, especialista em rochas, que são habilidades de raça, e todas as habilidades de classe e os talentos, eles estão todos especificados direitinho no livro do jogador. Coloquei também na descrição em qual página está cada sessão. Só chegar lá e dar uma olhada e depois ver o próximo vídeo, que é eu explicando as regras.